O Mundo Fantástico de Tim Burton. Diretor, produtor, roteirista, escritor e um dos artistas de cinema mais geniais da atualidade. Timothy Walter Burton nasceu na cidade de Burbank, no estado da Califórnia. Seus tempos de criança foram vivenciados no universo de fantasia e de autorreflexão de uma forma bem peculiar. Não se adaptando muito bem ao cotidiano familiar e escolar, ele se perdia nas páginas das obras arrepiantes de Edgar Allan Poe e nas imagens aterrorizantes dos filmes de horror de segunda categoria. Tim, quando criança, já apresentava ideias malucas. Uma vez ele fez com que os vizinhos chamassem a polícia após encenar com um machado o assassinato do seu irmão. Em 1976, ganhou uma bolsa de estudos da Disney para estudar no Cal Arts, Instituto de Artes da Califórnia, em Valência, aprendendo animação por 3 anos. Após terminar o curso de animação, foi contratado pela Disney para trabalhar como aprendiz de animador, trabalhando em O Cão e a Raposa, mas investiu na criação de projetos mais pessoais, pois não estava satisfeito como animador. Em 1979, com um curta feito a lápis chamado Stalk of the Celery Monster, o estúdio Disney reconhece seu talento e fazem dele um artista conceitual. Logo Tim começa a produzir alguns curtas, Doctor of Doom e depois Vincent. Essa obra foi narrada pelo próprio Vincent Price, que é a maior influência de Burton. Em 1984, ele aparece novamente na Disney em uma de suas mais memoráveis obras, Frankenweenie, um curta-metragem em preto e branco que conta a história do jovem Victor, que depois de perder seu cão em um acidente de carro e decide reviver o animal ao estilo de Frankenstein. Em 1985, dirigiu seu primeiro longa-metragem, A Grande Aventura de Pee-wee. O filme conta a história de Paul Reubens, apresentador de televisão conhecido nos Estados Unidos. Em seu primeiro filme já é observado algumas de suas características principais, como a estética, personagens excêntricos e a trilha sonora do compositor e líder da banda Oingo Boingo, Danny Elfman, que colaborou em quase todos os seus projetos. Agora Tim começa a realmente ter grande destaque, com o filme Os Fantasmas se Divertem, 1988, chamando muito a atenção de Hollywood, trabalhando pela primeira vez com o ator Michael Keaton. No filme, o público é introduzido ao mundo louco, cheio de animação, com um toque de comédia e de humor negro. Conta a história de um casal que mora em uma grande casa no campo e são constantemente apurrinhados por uma corretora que acha que a casa é muito grande para um casal sem filhos. De férias, o casal sai de carro para ir à cidade, sofrem um grave acidente. Não percebendo que estão mortos, ao voltarem para casa, encontram um exemplar do manual para os recém-falecidos. Quando uma nova família se muda para sua antiga casa, o casal resolve fazer de tudo para expulsá-los de lá. E por que não aceitar a ajuda de Beetlejuice, um fantasma especializado em exorcizar vivos? Tim revela que haverá continuação, incluindo novamente no elenco a grande atriz Winona Ryder, que tinha apenas 17 anos quando participou do filme. Tim Burton agora sai do anonimato. A fama que ganhou em Hollywood por Os Fantasmas se Divertem fez Burton ser chamado para realizar Batman em 1989. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 400 milhões de dólares, e de crítica recebendo uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator para Jack Nicholson, e venceu o Oscar na categoria de melhor direção de arte. A próxima década, em 1990, começou com uma das suas melhores obras de seus trabalhos mais pessoais e também o seu favorito, Edward Mãos de Tesoura, um conto fantástico de beleza e sensibilidade que conta com muito de sua estética. A fábula é ambientada em uma terra dos sonhos, irreal, atemporal. Não se pode definir uma época específica e nem um local que se assemelhe àquele. Burton criou os mínimos detalhes, desde os estilos de época até o aspecto peculiar de seus personagens, principalmente o de Edward, inclusive com seu cabelo inspirado na cabeleira de Robert Smith da banda The Cure. Ao pensarmos em Edward, Johnny Depp
automaticamente surge em nossas mentes. Mas Tom Cruise, Jim Carrey, Robert Downey Jr. e até mesmo Michael Jackson chegaram a ser cogitados para o papel. Enfim, Johnny Depp acaba sendo o rosto regular de seus próximos filmes. Além de Johnny Depp, ele também tem grande fissura por atores como Winona Ryder, Catherine O'Hara, Christopher Lee e, claro, Helena Carter. Todos batiam ponto em seus longas. Se não atuavam, emprestavam suas vozes aos personagens animados. Em 1992, ele retorna em Batman: O Retorno. A sequência da história do herói dos quadrinhos foi capaz de causar mais polêmica que a primeira. Mas em contraponto, Burton teve mais liberdade de criação e produção que no filme anterior. Devido ao sucesso financeiro do filme, o estúdio deu passe livre para Burton executar o filme de maneira que achasse melhor, ganhando também a função de produtor do filme. Após Batman, Tim foi produtor do popular O Estranho Mundo de Jack, em 1993. Um filme infantil, mas sombrio, onde mistura as datas comemorativas preferidas do diretor, Halloween e Natal. O poema foi escrito por Burton, e apesar de muitos acharem que o cineasta foi o responsável pela direção do filme, o diretor Henry Selick é quem encabeçava a produção. Um filme de stop motion também extremamente complicado de produzir. Para capturar o movimento dos personagens, eles têm uma pose diferente para cada quadro. Um micromovimento, uma foto, outro movimento, outra foto e assim por diante. Cada minuto do filme tomou por volta de uma semana de filmagens, totalizando em 3 anos para todos os 110 mil quadros e 76 minutos de filme. Se houvesse qualquer problema com um dos quadros em uma cena, era necessário voltar para o início e fazer tudo de novo. Em 1994 lançou Ed Wood, um retrato exótico da vida de Ed Wood. Durante essa época, ele produziu filmes de péssima qualidade, que o fizeram passar para a história como o pior diretor de todos os tempos. 1995, Batman Eternamente. Após a má recepção de Batman: O Retorno por parte dos críticos, Burton decide não dirigir o filme, apenas como produtor. Uma produção conturbada, com muitos atores considerados para o papel principal, e Val Kilmer entrou em conflitos com o diretor e o resto da equipe. Batman Eternamente recebeu críticas tanto positivas quanto negativas após o seu lançamento, mas foi um sucesso com o público, rendendo mais de 336 milhões de dólares em todo o mundo e tornando-se o segundo filme de maior bilheteria de 1995. Em 1996, dirigiu um filme de pouco sucesso, Marte Ataca. Marcianos invadem a Terra planejando transformar nosso planeta em seu parque de diversões. Para isso, saem matando todos que vêm pela frente, tudo na mais perfeita diversão. O maior destaque nessa produção é, como de costume nos filmes do diretor, o design de produção. Destaque maior ainda para os marcianos verdes e suas espaçonaves em forma de tampa de panela. Também em 1996, Burton produz James e o Pêssego Gigante. Conta a história de um garoto órfão, que tem tias terríveis como suas guardiãs. Ele torna-se amigo de insetos que vivem dentro de um pêssego gigante. O filme começa como live action e torna-se um filme de animação a partir da entrada do menino no pêssego. Tim Burton deu continuidade a filmes de muito sucesso. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, 1999. A trama segue o policial Crane, enviado de Nova York para investigar uma série de assassinatos na aldeia de Sleep Hollow por um misterioso cavaleiro sem cabeça. Um fato interessante sobre esse filme é o cenário. A cidade fictícia de Sleep Hollow foi inteiramente construída para o longa, em 3 meses. Bateu o recorde como o maior set de filmagem já construído na Inglaterra. Em 2001, vem O Planeta dos Macacos, filme massacrado pela crítica e fracassa nas bilheterias. Mas nem tudo foi tão ruim assim. Durante as filmagens desse filme, uma coisa boa acontece na vida de Tim Burton. Burton conhece a atriz Helena Carter e começa um namoro. E assim também Helena logo se torna a musa do cineasta. Em 2003, ele dirige o filme Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. O filme é centrado num homem chamado Edward Bloom, cuja história é contada a partir do ponto de vista do seu filho William. O garoto pouco sabe sobre a verdadeira vida do seu pai, mas usando a imaginação, ele começa a montar um quebra-cabeças preenchendo os vazios entre os fatos reais e histórias fantásticas que foram contadas
pensadas para ele. 2004, A Noiva Cadáver. Esta obra é baseada numa lenda do folclore russo sobre um rapaz, Viktor Vandor, que acaba acidentalmente colocando sua aliança nos dedos esqueléticos de uma noiva já falecida. Com isso, ela acorda e torna-o como esposo. A partir de então, ele ficará dividido entre o mundo dos vivos, escuro, amargo, opressivo, conspiratório, e o dos mortos. Colorido, divertido, liberal, até se decidir por qual caminho irá percorrer. Essa é a primeira animação em stop motion a utilizar o programa Apple's Final Cut em sua edição. 2005, A Fantástica Fábrica de Chocolate. A refilmagem feita por Tim Burton é nada menos que genial. Um grupo de crianças vence o concurso de barras de chocolate Wonka e tem acesso à misteriosa, mágica e fantástica fábrica de chocolate, onde segredos bizarros da fabricação do produto estavam até então trancafiados a 7 chaves. Curiosidades sobre esse filme, muitas. As coisas de chocolate, como árvores, flores, que apareceram no filme foram criados por uma loja de chocolate no Reino Unido. O flashback sobre a infância de Willy Wonka e ele ser obrigado a usar um enorme aparelho dental não são do livro original. É uma referência à própria infância de Tim Burton. Musical Sweeney Todd, O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, em 2007. Conta a história de um barbeiro que é preso injustamente. Ao sair da cadeia, ele coloca em prática sua vingança, reabrindo a barbearia e se tornando o barbeiro demoníaco. Porém, seus clientes sempre desaparecem. O restante da história, melhor a gente não revelar. Em 2010, vem a mega produção Alice no País das Maravilhas, uma adaptação do romance de Lewis Carroll e um sucesso de bilheterias arrecadando mais de 116 milhões no final de semana de sua estreia. Alice, uma jovem que passa a seguir um coelho branco apressado que sempre olha no relógio. Ela entra em um buraco que a leva ao País das Maravilhas, um local onde esteve há 10 anos, apesar de nada se lembrar dele. Lá, ela é recepcionada com seres fantásticos e mágicos. Em 2012, produz a versão em longa-metragem de seu curta Frank Winnie, seguindo os passos de outros filmes de animação stop motion. No mesmo ano, Sombras da Noite, fracasso de bilheteria. Em 2014, dirigiu o biográfico Grandes Olhos. Margaret Albrick é uma pintora insegura até descobrir o carismático Walter Keane se casar. Ela cria obras populares de crianças com grandes olhos, mas Walter passa a assumir publicamente a autoria das obras, resultando em processo na justiça. E o último filme esperado para esse ano, em 2016, O Orfanato da Senhorita Peregrine, para crianças peculiares. Vamos aguardar e assistir nos cinemas. Um dos autores mais originais da atual Hollywood. Possui seu próprio universo marcado por tons sombrios, humor e uma imaginação sem limites. Esse é Tim Burton.